Olá, pessoas, tudo bem? Seja o que você quiser, né? Uma grande honra poder falar sobre corpos trans. Vamos esperar Keila Simpson entrar, né? E aí a gente vai fazer o nosso bate-papo. A gente vai falar fazer algumas provocações, falando sobre transexualidade. A Keila Simpson, ela é uma das maiores representantes dentro do cenário brasileiro sobre transexualidade. Vitor, será que você consegue falar com a Keila? Chamá-la no. Falar que a gente já está ao vivo? Bem, deixa eu só ver aqui como que a gente vai fazer, se eu consigo dar um oi para ela. Falar que a gente já entrou. Olá, gente. Vitor, dá um oi para mim no Zap, por favor. E aí eu vou chamá-la. Gente, tudo bem? Hoje é uma live, para mim, uma live histórica, gigantesca, grandiosa. A gente vai conversar com a Keila Simpson, diretamente de Salvador. Gente, a Keila Simpson, ela preside a ONG, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais Brasil. É a ONG que faz. Vamos esperar a Keila Simpson entrar. Deixa eu ver. Voltei. Falando com a Keila que eu já tô aqui. Gente, é um grande prazer. Quero agradecer a marca Peita, né? A marca Peita, ela vem trabalhando como Lute como uma Garota, Meu Corpo é Político, seja queer você quiser. E agora a gente vai esperar. Já entra, eu tô subindo um vídeo. Vamos esperar a Keila Simpson, gente. E aí a gente vai falar sobre transexualidade, que é uma das maiores referências do Brasil. Ela que vai falar sobre os panoramas. Para quem não sabe, por exemplo, assim, se hoje nós sabemos que a cada 48 horas uma mulher trans é morta, quantas mulheres trans estão em via de prostituição, quantas mulheres trans são negras, a porcentagem de morte da população negra, quantas são negras, a questão da evasão escolar ou da expulsão escolar, tudo isso, como que a gente tem dados? A gente tem esses dados, essa estatística, porque existe a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que trazem pra gente, através de uma equipe maravilhosa, através de outras mulheres trans maravilhosíssimas, e aí a gente vai trazendo esses dados para a nossa realidade, e aí a gente vai podendo fazer políticas públicas, né? Políticas públicas, ela só existe a partir do momento que... Gostei da camiseta, legal, né? Essa aqui é da Peita, da marca Peita. Depois eu vou passar o link para vocês, se vocês quiserem comprar. Tem Lute como uma Garota, Meu Corpo é Político, Seja o que você quiser e várias outras frases que estão aí, né? Bruna, Lorena, gente bem, Vera Paixão, uma grande honra. Vitor, se vocês puderem compartilhar, já tô na sala. Keila Simpson, e agora como que eu faço para chamar? Keila, eu acho que você tem que me dar um oi de repente. Eu mandei um convite, Keila. Gente, como vamos chamar a Keila Simpson? Eu tô bem ansiosa aqui, deixa eu ver aqui. Vamos convidar a Keila. Convidar um amigo. Então vamos aqui convidar a Keila Simpson. Keila, você tá com convite já. Eu acho que você tem que aceitá-la. Veja aí, Keila. Consegue dar um oi, Keila Simpson? Gente. Oi. Cadê a Keila? Eu mandei, Keila, para você. E aí eu precisava que você aceitasse adicionar. Bem, eu acho que eu tô adicionando. E a gente vai. Tô aqui, Renata. Gente, a gente tá ansiosa para ouvir a Keila Simpson. Tô aqui, Renata. Parece que você recusou o convite. Ó, eu mandei para você de novo, Keila. Vamos lá, esperando a Keila Simpson. Conectando.
Ai, que delícia! Estamos ao vivo com Keila Simpson. Como E é que eu tô aí, deitada? mulher? Por que que eu tô deitada? Aê, Tô que vendo que eu tô delícia! deitada. E aí, Keila? Oi, Renata, tudo bom? Bem, antes de Tá me mais nada, ouvindo? tô. Gente, que delícia falar com você, é uma grande emoção, Keila. Você é a nossa maior representante de movimento travestis transexuais do Brasil. Ai, gente, que Eu não, emoção! Vitor, eu tô nervosa. eu tô, eu não sei o que aconteceu, tô te vendo Ó, se pendurada. você, se você puxar a cadeira para trás, tá tudo ok. Eu acho que você tem um pouquinho para trás. Isso. Não, virado, o Mas telefone a na gente no está te celular, vendo não sei. certinho, ok? Tá certinha, mulher? Aí. Tá? Tá. Então tá, ok. Então, gente, eu vou fazer. Para mim é uma emoção estar na frente dessa mulher que é a personificação de luta de movimento. Para quem quer entender sobre o movimento travestis transexuais no Brasil, precisa seguir essa mulher. Precisa seguir a página da ANTRA. A ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e a Keila está à frente da instituição. Boa noite, Keila, boa tarde, axé, tudo bem? Boa noite, amada. Boa noite aí às pessoas que estão nos vendo. Axé para todo mundo, celebrando mais um final de semana. Esse é um pouco especial porque tem uma data capitalista aí que está no ar, que é o Dia dos Pais. Parabéns aí aos pais, especialmente aos pais que são homens trans e às mães travestis e mulheres transexuais que também fazem sem nenhuma necessidade de ter um pai ao lado, mas criam também seus filhos como qualquer outra mãe cuida deles. Queria saudar, é um prazer estar falando com você, especialmente vindo de pessoas que estão no interior do Brasil. A gente sabe que quando sai do eixo da capital é muito importante ter essas referências, essas pessoas que seguram a peteca de fato nesses lugares. Portanto, eu fiz questão de participar dessa live com você, já me desculpando por tanto tempo de não ter coincidido uma data, mas agora finalmente hoje, e é um domingo, e a segunda live que eu faço no domingo é muito especial, porque sábado e domingo geralmente eu não faço nada, eu gosto muito de ficar para mim, mas como abriu-se essa brecha hoje, eu disse, não, então vai ter que ser hoje mesmo, vamos fazer. E estamos aqui. E tomara que as pessoas curtam o que a gente vai conversar, o nosso bate-papo, interaja. E estamos aí na luta, Renato. Keila, você poderia falar um pouquinho sobre a ANTRA? Porque eu tenho até a Naná Teodoro, que é uma transexual que mora aqui em Arapongas. Ela faz as calcinhas para vender para as meninas, é cabeleireira. E você podia falar um pouquinho assim, o que é a ANTRA, para a gente entender? Então, a ANTRA, ela é uma rede nacional. É uma organização da sociedade civil, uma rede nacional. A ANTRA foi pensada desde 92, com a constituição do que nós chamamos de movimento organizado. O movimento se origina no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Um grupo de travestis liderado por Giovanna Baby consegue reunir um grupo de travestis e essas travestis reunidas, elas decidem criar então uma associação chamada Astral, Associação de Travestis e Liberados, em 92. No ano seguinte faz o encontro nacional, que é o Encontro Nacional de Travestis e Liberados. Esse encontro teve uma participação muito importante de pessoas. Claro que uma parte delas não eram travestis, porque a gente está falando de 92, era um período muito cruel da nossa vida, em que a gente ainda, muitas de nós que éramos vivas naquele período, não podíamos sair de dia. Tinha uma pressão muito grande da força e do aparato estatal, da força de segurança, não podiam ver travestis nas ruas durante o dia transitando, mas essas que conseguiram já, em 92, reunir esse grupo e fazer essa instituição, a partir daí com esse encontro, já tinham sim plantado a semente, essa semente que deu frutos e que hoje a gente está aqui experimentando, então, as conquistas que essa batalha que começou em 92
ela segue até hoje. No caminhar, foi um caminhar muito cheio de atropelos por conta das conjunturas que a gente vivia, né? Inicialmente chamou Renata, Rede Nacional de Travestis, depois Rentral, Rede Nacional de Travestis e Liberados, até chegar em 2000 na cidade de Porto Alegre, e de nome de fato a ANTRA consegue uma personalidade jurídica aí para se chamar Articulação Nacional de Transgênero. Esse é o nome oficial da ANTRA. Hoje nós chamamos a ANTRA de Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, mas ainda consta no documento lá da certidão de pessoa jurídica da ANTRA como Articulação Nacional de Transgênero. Nós abolimos esse transgênero da nossa instituição porque, compreendendo que nós lidamos com o público apenas de travestis e mulheres transexuais, e o termo transgênero ser um termo guarda-chuva que abarca muitas outras identidades, a gente, para não estar tutelando o movimento ou pessoas, a gente não quis, então, abarcar esse guarda-chuva tão grande, que é o guarda-chuva da transgeneridade. Nós preferimos, então, debruçar as nossas ações e atuações para duas populações que necessitam muito, que é a população de travestis e transexuais. Hoje a ANTRA, consolidada no Brasil inteiro, com esse trabalho reconhecido, com uma coisa que eu acho que é muito importante dizer, Renata, para todo mundo que está vendo a gente. Nós trabalhamos na ANTRA, nenhuma das diretoras da ANTRA é remunerada. Esse trabalho que a ANTRA faz, do dossiê de assassinato, que faz a cada ano, lança no dia 29 de janeiro, é um trabalho dedicado, voluntário, muito, muito energicamente, de Bruna Benevides e de Sayonara Nogueira, sem ganhar absolutamente nada, elas fazem esse trabalho belíssimo, e apenas com parcerias a gente consegue, então, ainda dentro dessa conjuntura, parceiros que dão a impressão para a gente, que fazem a diagramação. Então, a gente atua durante todos, desde 2016, quando eu assumo a ANTRA nessa segunda gestão, fui presidente de 2004 a 2008 também, a gente tem trabalhado na ANTRA sem receber nenhum centavo, nenhum tostão na organização para fazer as ações que a gente faz. Eu fico muito feliz e muito contente de ter companheiras e companheiros que estão conosco na ANTRA, construindo a ANTRA, porque a ANTRA também ela tem parceiros que ajudam a gente, né? Então a ANTRA trabalha com travestis e transexuais, mas ela não é de travestis e transexuais, ela é da sociedade, da comunidade brasileira. Se você imaginar quantas pessoas, quantos projetos a gente já desenvolveu e quantos e-mails eu recebo na minha caixa de e-mail de estudantes e pesquisadores querendo saber das nossas atuações, é uma coisa imensurável. Por aí a gente diz que a gente tem trabalhado para a comunidade e para a sociedade desse país que a gente vive, desse país que assassina, desse país que aniquila, desse país que é muito violento, mas que mesmo assim a gente é desse país e a gente tem que trabalhar para melhorar a vida de quem vem depois de nós. Experimentemos todas as conquistas que a gente quer e deseja, mas a gente tem absoluta certeza de que nós vamos deixar esse país melhor para quem virá depois de nós. Keila, eu particularmente eu debruço todos os meus trabalhos, a minha militância em cima dos dados da ANTRA, e todo ano a gente espera ansiosa pelos dados da ANTRA, né? E é muito engraçado que a gente estava Uhum. discutindo agora, e ainda continuamos discutindo racismo, mas muitas vezes a gente não questiona os privilégios cisgênero, né? Discutir o racismo sem discutir os privilégios cis, né? Porque pessoas negras ainda também são transfóbicas, é meio antagônicos, né? E é muito legal quando a gente faz essa provocação, porque a página da ANTRA, tanto a fanpage quanto o Instagram, é fomentado com dados reais e com questionamentos reais, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário de corpos trans que são marginalizados dentro da população, até mesmo negra. E que a mulher trans ela não sofre por ser negra, ela sofre por ser trans. Porque a transexualidade ou a travesti, eu me identifico como travesti, né? Parece assim que a gente é a última coisa que existe na sociedade. O que existe de pior é a travesti, né? E se você pudesse falar um pouquinho sobre esse cenário do racismo estrutural e da transfobia estrutural que estão interligadas e conectadas. Então, Renata, eu acho que a ANTA ela tem se esforçado a cada ano para tentar deixar um pouco mais marcado no seu relatório. E novamente aí eu quero
parabenizar o trabalho da Bruna e da Sayonara. Elas fazem quase que isso sozinhas, cada ano qualificando um pouco mais, com uma outra pessoa que ajuda, que fazem artigos, que a gente não queria elaborar um dossiê com números somente de assassinatos. A gente queria qualificar esse assassinato para então buscar políticas públicas. Só qualificando ele, só dizendo qual é a forma que a pessoa é assassinada, a gente tem de fato embasamento teórico para que a gente possa discutir e buscar as políticas públicas. Por isso, esse recorte de raça, esse recorte de gênero que a gente faz dentro do relatório, ele é muito importante, porque demonstra de fato que a população mais vulnerabilizada é aquela população da periferia e a população de trans e trans jovens negras são as que estão sendo mais assassinadas. Ela já vem de uma vida completamente de nãos, de exclusão. E aí é muito comum a gente ver que essas pessoas, ao conseguir um status, que seja com recurso, que tenha um pouco mais de recurso, muitas delas não pensam duas vezes de querer, então, oprimir quem tem menos recurso. Né? Não estou com isso sendo condescendente com esse discurso, estou apenas querendo me colocar no lugar dessa pessoa que sempre viveu de não, mas que aí quando consegue um carro, o carro é um status, sinal de status aqui no Brasil. Ela quer pegar esse carro e ela quer dar o seu bom close e mostrar para todo mundo como é que ela conseguiu vencer na vida. É muito não que essa população recebe. Então, quando ela tem a possibilidade de ter algo, aí eu penso assim, deixa ela curtir um pouco, viaja, né? Curta, foi tantos nãos que você permita-se. Agora, preciso ter um pouco de consciência e compreender que a gente vive numa condição e cada vez pior. Os dados que a gente tem para esse ano, o primeiro semestre já deu. No meio-dia eu estava fazendo uma live aqui no Instagram e a gente falava, teve um aumento de 38% no primeiro semestre. Né? Então perceba que é um aumento significativo no momento em que a gente está reclusa, no momento em que a gente está em isolamento, que as cidades estão menos povoadas, que as cidades estão menos sem muita movimentação. Mas mesmo assim, os assassinatos continuam aumentando. E rogamos a Deus, quem acredita, e eu sou crente, acreditamos que a gente não tenha, pelo talvez por força dos deuses, né, que a gente não tenha um dado tão alto como a gente teve em 2017, que foi um ano fora da curva, mas está caminhando para isso, infelizmente. E ainda destacar que esses dados, eles são dados subnotificados, são dados que a gente corre atrás da internet, mas a gente tem que reconhecer que muitos desses dados, e principalmente das cidades menores, daquelas cidades que estão mais distantes dos grandes centros, nós não conseguimos acessar porque esses dados sequer chegam na internet, sequer chega num blog, sequer chega no site, sequer o jornal publica. Então, se esse dado não é publicado, esse dado ele não vai ser contabilizado e aí tem a subnotificação. Essa semana mataram uma pessoa aqui no interior da Bahia e a mensagem era: homossexual é morto. Quando você vai olhar a imagem da pessoa morta, por sorte, é que tem, a gente nota que é uma pessoa que tem indumentárias femininas. Mas aí a matéria lá está homossexual. Você já foi esmiuçar. E por isso que eu acho que é um trabalho muito árduo da Bruna e da Sayonara fazer, ao esmiuçar esses dados, porque você está lidando ali com a vida de pessoas que são seus semelhantes, que são pais seus, e com certeza isso abala muito o emocional dessas pessoas, de estar cada dia montando esse quebra-cabeça desses assassinatos e cada dia vendo que a população que mais é assassinada, que mais é vitimizada, que mais é vulnerabilizada é essa população de etnia afro-brasileira, negra, jovem negra, de periferia. São essas as pessoas que os relatórios mostram cada ano que estão sendo mais assassinadas e a gente sabe por quê. Né? Não é preciso dizer isso para nós, porque a gente convive, a gente sabe, mas é preciso dizer para fora, para pesquisadores, para gestores, para a sociedade em geral, que tem uma população que está sendo assassinada apenas pelo fato de ser o que ela é, apenas por esse fato. Se não fosse assim, nesse momento de pandemia, a gente não teria esse aumento desses assassinatos. É muito engraçado, né? Por exemplo, eu ouço as pessoas falarem pra gente que, ai, mas a pauta trans ela é uma pauta nova. E aí a gente, eu acho que olhando, eu acho que o documento até da Sayonara, que falando da Chica Manicongo, né? Que era a primeira travesti que chegou no Brasil colônia, negra, né? Escravizada.
Então, por exemplo, eu acho que nós nunca fomos novos. Eu acho que nunca ninguém quis debater sobre os nossos corpos, né? Porque somos nós que ainda estamos vivendo do mercado sexual, somos nós que somos explorados dentro aqui, Keila. Aqui em Apucarana, as meninas fazem programa por 20, 30 reais, entendeu? Nas cidades interioranas, né? Isso para mim é um absurdo. As pessoas criticarem o mercado sexual, criticarem a prostituição, mas não entender o que é uma prostituição, não criar artifício para as meninas possam desenvolver o trabalho, né? Segundo o dado da ANTRA, né, 92% das nossas irmãs estão em via de prostituição, né? E como é que a ANTRA vê? É. Como que a Keila Simpson vê esses 92%? Então, Renata, primeiro vamos ver um pouquinho. Quando alguém diz que essas pautas nossas são novas, de fato não conhece nosso trabalho, né? Você falou bem, desde que Chica Manicombo estava aqui em Salvador, na Rua da Ajuda, no seu momento de folga, numa janela, com o lodo, com o torso na cabeça, com um pano amarrado na cabeça, chamando clientes que, por acaso, essa rua ainda hoje em Salvador, aqui em Salvador onde eu moro, é um ponto de prostituição, a Rua da Ajuda, desde lá que tem essa resistência. O que tem acontecido agora é que nós viemos para frente. As luzes dos holofotes iluminaram essas caras que nunca foram iluminadas. Nós estamos na Berlinda. Nós estamos na Berlinda para não sair mais dela. Então agora é que as pessoas estão acostumadas a ver as nossas caras, as nossas vozes, os nossos corpos. E aí, como não podem mais pedir para a gente voltar para trás, eles começam, então, a sociedade como um todo começa a monitorar as nossas movimentações, a nos oprimir. Primeiro, com a não liberdade do nosso corpo, depois com as pautas que a gente reivindica, colocando essas pautas sempre numa polêmica que precisa existir para não dar o direito, para não fazer a reparação que é tanto necessária. E aí o que ocorre é isso. Você vai à prostituição. É na prostituição que essas pessoas vão conseguir a dignidade de pelo menos se alimentar e ter um lugar para morar. A prostituição ela precisa ser entendida agora como uma fonte de trabalho, mas não como uma condicionante somente da vida dessas pessoas, porque você acabou de dizer, aí em Apucarana estão fazendo um programa muito barato, aqui em Salvador tem mais ainda, porque tem o processo de uma entrada da marginalidade nesse meio, tem a questão da droga, que ela é muito presente, e que as pessoas, quando elas se envolvem com essas modernidades, esses modismos, elas acabam sim nessa possibilidade de maior vulnerabilidade ainda, porque já estão desenvolvendo um trabalho dentro de um cenário de risco, porque a rua na prostituição é um espaço de vulnerabilidade, é sempre um cenário de risco. Eu trabalho na rua com 55 anos de idade, me orgulho muito de dizer que sou prostituta ainda hoje, então eu conheço todos esses meandros. O que é inadmissível para nós é sairmos dessa estatística de que a maioria da nossa população vive da prostituição porque não tem outra perspectiva de trabalho. Então é preciso desenvolver ações para que essas pessoas que estão na prostituição por uma condicionante, por uma forma quase que compulsória, ser travesti, ser prostituta é a única forma de trabalho, possam sair de lá. Mas é preciso dar garantias para que aquelas pessoas que querem viver na prostituição com toda a segurança necessária também permaneçam. Então, perceba, não é, talvez eu acho que a gente precisa dizer, vamos então trabalhar com outras possibilidades, pensar outras possibilidades de trabalho para aquelas e para aqueles que estão na prostituição, mas que estão momentaneamente porque não querem fazer esse tipo de trabalho. Mas aquelas que querem fazer esse tipo de trabalho, que sentem-se bem, vamos dar garantia sanitária, de segurança, para que essa pessoa também possa viver daquela forma. Porque senão depois a gente começa com aquele discurso que a prostituição é de todo mar, e aqui está uma senhora de 55 anos de idade que reivindica muito esse direito de estar na rua e de dizer que tenho o maior orgulho de ainda hoje me identificar como prostituta. Tá? Compreendo exatamente os meandros da prostituição, todas as condicionantes que rondam aquele espaço, e a gente precisa trabalhar para minimizar esses danos, mas a gente precisa garantir, de fato, políticas eficazes para que as pessoas possam
não sair de casa, estudar, se formar e disputar o mercado de trabalho sem essa discriminação toda, ou seja, esse estigma todo que está inerente à população trans. Eu estava vendo um dado da ANTRA também, que mais de 80% da população trans ela é excluída do ambiente escolar, ou seja, nós não temos nem sequer o ensino fundamental, né, Keila? E aí apenas 0,01% acesso ao ensino superior, né? Então, como é que a gente vai falar de igualdade, de equidade, de empregabilidade, se a gente não tem nem sequer o direito de cursar o ensino fundamental ou o ensino médio, né? Também eu vi o relatório da ANTRA que as nossas irmãs elas são expulsas a partir por volta dos 13, 14 anos de casa, né? E aí as nossas irmãs elas vão encontrar na prostituição, que é tão torturada pelas pessoas. Uma coisa que eu não consigo entender, Keila, eu me pergunto muito todo dia, por que que o Conselho Tutelar ele não ampara o corpo travestis transexuais quando cai na prostituição? Porque o nosso corpo é permitido todas as formas de violências e nossos corpos, nós não somos tutelados pelo Estado, né? Eu gostaria que você fizesse esse panorama dessa trans jovem que conhece a prostituição e e o porquê que o Estado não ampara esse corpo jovem, esse corpo trans. Então, perceba que o Estado ele tende a adotar discursos e ações para pessoas cisgêneros. Todas as ações que estão nos estados e municípios, elas são binarizadas. Ou se é homem, ou se é mulher. Ou se tem um genital, se tem um pênis, é o homem, se tem... Independe do estereótipo que você carregue. Então, é uma sociedade genitalizada, genitalizante. Elas veem genital onde não existe. Elas nos enxergam durante o dia na rua, mesmo com todas as roupas que a gente vista, mesmo com a calcinha dessas que a menina vende aí, bem acoendada, eles ainda veem o genital na gente e nos medem por esse genital. Portanto, as políticas elas são construídas nesse sentido. No momento que você aparece no Conselho Tutelar com 12, com 11 anos de idade, com 12, com 13 anos de idade, com uma aparência feminina e com genital masculino, choca qualquer pessoa que viva nesses trabalhos, porque elas não foram desconstruídas para conhecer o ser humano dentro da sua identidade, pelo que ela é e não pelo que a biologia e a anatomia fala. E aí é muito difícil você dizer para um conselheiro tutelar desse que aquela menina que chegou ali, expulsa de casa, que ostenta um genital masculino, não é um menino, é uma menina. Mas aí vem o falso moralismo, que aí eles diz, é a primeira desculpa, onde é que eu vou colocar essa pessoa? Se eu colocar com as meninas, ela vai violentar as meninas. Se eu colocar com os meninos vão bater nele. Pensa sempre hipersexualizam os nossos corpos e não na fase adulta, não. Já é lá na fase infantil, nesse processo. Portanto, se nós não desenvolvermos políticas públicas eficazes que vá desde a formação dessa base familiar dessas pessoas, com a escola aprendendo a lidar com essas possibilidades de ser como a gente vai ficar sempre nessa mesma vibe de estar caindo na prostituição, porque os conselheiros tutelares, quando fazem ronda, que vem travesti de menores na rua, eles nem ligam. Nem ligam porque eles não querem levar problema para dentro do espaço de trabalho deles, porque eles nos veem como problema. Perceba, nós temos um problema enorme na nossa vida. Uma pessoa com 12, 13 anos de idade ter que se prostituir para se manter, né? Para o conselho tutelar não é problema. O problema é quando eu pego aquela criança, eu levo para dentro da unidade para orientar, aí o problema é aí. Então está tudo às avessas, está tudo errado. É preciso desconstruir e reconstruir novamente essa forma de você olhar para as pessoas, que é preciso sim, criança, é preciso brincar e estudar, seja com a família que colocou ela no mundo, seja com os espaços governamentais que a cidade tem para abrigar essas pessoas. É inadmissível que a gente consiga ver em grandes cidades
meninas e meninos travestis ainda na mais tenra idade se prostituindo. E nós que somos travestis, Renata, te digo claramente, é muito difícil para a gente ver uma travesti de menor na rua, precisando ganhar dinheiro, e a gente fazer alguma coisa, de expulsar da rua. A gente não pode dar abrigo na casa da gente para a gente não sofrer um processo. Mas é difícil a gente achar uma forma de ajudar que não seja alguém que vá cuidar, porque não existe. A gente briga bastante agora para que tenha esses abrigos LGBT pelo Brasil para acolher essa população que está fora de casa. Mas a gente ainda não conseguiu isso como política de Estado. Tem uma iniciativa ou outra de algum governo, mas ainda não tem uma constante. É preciso que tenha em cada cidade brasileira um espaço LGBT que vá acolher LGBT em situação de rua, que vá acolher essas meninas e esses meninos, vamos pensar na população de homens trans também que está chegando aí, que são pessoas que vão entrar nessa possibilidade da prostituição, porque não tem a possibilidade de ter onde se alimentar e o que comer. E elas vão precisar pagar em algum lugar, em algum momento, essa alimentação. E essas pessoas mais jovens, para encerrar, elas são muito fáceis de serem aliciadas por esses criminosos que estão nesses espaços, e a partir daí alicia essa pessoa de menor, essa pessoa vai trabalhar, porque tem alguém que está cuidando dela, porque o Estado e a família não quis cuidar. Então, vê que problema que a gente está arrumando, e aí a gente tem que dizer claramente, olha, é preciso reconstruir de fato essas narrativas para a gente não poder ver futuramente tantas pessoas em idade bem jovem trabalhando na prostituição por uma compulsoriedade e não por uma decisão própria. Eu acho assim que depois as pessoas falam assim, nossa, mas vocês são tão agressivas, né? A sociedade alimenta a gente com ódio, a sociedade muitas vezes nos marginaliza de uma tal maneira que quando a gente responde aquilo que a gente foi alimentada, a gente acaba sendo agressiva, né, Sheila? Isso é triste. A agressividade que a gente tem, Renata, eu tenho uma teoria para essa agressividade. Não espere que você só recebeu agressão e violência durante toda a sua vida, que as pessoas vão sair com ramalhete de flores oferecendo. As pessoas, eu até duvido que tem lá na literatura cristã, tem muito isso, que quem deu a outra face para receber um tapa foi Jesus. Nós não somos santos, nós somos humanos. E nós não vamos, de forma nenhuma, receber uma agressão e devolver com boa noite, e devolver com um beijo, com um ósculo. Não. Se deu agressão, então vai receber agressão. Então, a forma de chegar, essa forma reativa que muitas travestis chegam nos espaços, já é porque elas já vão sabendo com antecedência dos nãos que elas vão receber, da forma como elas vão ser achincalhadas, da forma como a sociedade não vai acatar aquela pessoa como uma pessoa, como qualquer uma outra, com naturalidade, e aí já vem com essa que a gente chama, que as pessoas entendem de agressividade, não é agressividade. Isso é uma reação a uma ação que ela já antevê que vai acontecer, então ela já se posiciona nesse patamar desse termo mais agressivo ou muito mais empírico, eu vou chamar assim, porque eu não acho agressivo, não. Eu acho que elas estão, de fato, devolvendo para a sociedade o que a sociedade deu para elas. Eu quero agradecer a Luzia que está assistindo, uma mulher cisgênera, parceira, uma aliada, que quando chegou o Covid aqui no interior do Paraná, eu pude levar a cesta básica para as meninas, e ela foi uma das pessoas que depositou na minha conta para colocar um dinheirinho para a gente correr atrás de cesta básica. Obrigada, Luzia. O que eu quero fazer agora, um recorte, Keila, é tantos recortes, né? É sobre, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo e provavelmente deve ter acontecido com outras mulheres trans, quando a gente vem de uma família religiosa, e quanto eles usam a religião para usar o culto de exorcismo para os nossos corpos trans, né? Eu acho que muitas das meninas que estão assistindo, ou os meninos trans que estão assistindo, eles já passaram por isso, né? Parece que a nossa transexualidade ela é habitada por demônios, segundo muitas pessoas religiosas cristãs, né? E aí a gente vê constantemente, diariamente, pessoas religiosas querendo colocar a mão na nossa cabeça para destransicionar aquilo que nós construímos e aquilo que nós somos, né? Eu posso dizer que a minha experiência em âmbito familiar e âmbito cristão, para mim foi uma grande tortura. Eu tenho dificuldade hoje, até hoje, de me relacionar com a minha família, quando eu penso que
orar para mim, para me deixar de ser o que sou, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, que eu estou vendo muitas irmãs nossas, Keila, destransicionando e partindo para uma vertente religiosa, e muito me preocupa, já que a nossa população tem 5 vezes mais taxa de suicídio, né, do que a outra população. A palavra é sua. Uhum. Então, primeiro eu queria também, aproveitando aí que você agradeceu essa senhora que doou para vocês. Eu queria aqui aproveitar essa live também e agradecer todo mundo que está doando para a ANTRA. A gente tem várias instituições pelo Brasil recebendo donativos de alimentos e até de recursos, e tem muita gente doando, tem muita gente conseguindo ser alimentada com essas doações. A ANTRA desenvolveu uma campanha em nível nacional e tem muitas instituições fazendo aqui em Salvador. Essa semana, a partir de amanhã, nós temos aí um carregamento de 100 cestas básicas que nós vamos dar para as pessoas que nós atendemos do CPDD LGBT, e a gente está seguindo assim, é importantíssimo nesse momento. Referente à religião, Renato, eu gosto muito de falar sobre religião. A primeira coisa que eu queria pensar era que seria muito legal pessoas que estão sempre, que são muito religiosas, pensar de qual é a máxima da religião cristã. Qual foi o maior ensinamento que Deus deu para quem acredita que é cristão? Que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Não tem esse ensinamento? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então só existe uma pessoa que pode fazer o meu contato com o sagrado. E essa pessoa sou eu mesma. É eu que tenho que fazer o contato com o meu sagrado. Não é um pastor, não é um pai de santo, não é um padre, não é um líder espírita, não é nenhum desses líderes, porque também eles são humanos como nós. Então, o que é preciso fazer primeiro é as pessoas que estão destransicionando por uma orientação da religião, elas provavelmente não estão agradando ao Deus que elas acreditam. Elas estão agradando aos deuses que essas pessoas, cheias de preconceitos e discriminação, colocaram na cabeça delas. Será que Deus é tão mal? Será que esse Deus que as pessoas acreditam é tão mal que mandaria nós, que temos essa possibilidade de sermos o que a gente quer, de fazermos com o nosso corpo o que a gente faz, será que seria tão mal de não aceitar a gente em algum espaço depois da morte, ou mesmo agora, desses ritos? Se a pregação da religião significa amor, que amor é esse carregado de ódio? Que amor é esse carregado de preconceito? Que amor é esse que prega bens materiais em detrimento de outras pessoas? Então, essas religiões não servem. Essas religiões que com essa Epa, lógica travou. nojenta de violentar pessoas, ela não serve para gente. Por isso eu não pratico nenhuma religião. Aproxima-se de religiões inclusivas, aproxime-se do candomblé, porque mesmo o candomblé, com todas as adversidades que tem, o candomblé é uma religião que acolhe muita gente e que compreende muita gente. Fuja dessas religiões que querem criminalizar as pessoas, porque o Deus que habita dentro de você, que você acredita, ele vai estar em qualquer espaço que você esteja. É essa máxima. Paremos nós de deixar uma pessoa colocar a mão na nossa cabeça e dizer que a gente tem um demônio. Não, quem tem um demônio é a pessoa que está colocando a mão na minha cabeça. Porque eu tenho certeza que se eu acredito em Deus, ou de qualquer uma outra, ou de qualquer um espírito sagrado que seja, se ele está comigo, ele vai estar comigo como eu sou, e não como o outro queria que eu fosse. A máxima é essa, é se respeitar, é deixar que você creia no que você acredita de forma livre e compreensiva. Perceba que lá na própria escritura que eles usam, a Bíblia diz que Jesus perdoou Maria Madalena, que era prostituta, porque ela pediu perdão. E ele disse: vai e não peque mais, não é assim que ensina? Por que, que esses cristãos, principalmente esses fanáticos religiosos, que eu chamo assim, especialmente os neopentecostais, têm essa proximidade tão grande com o demônio, com o diabo, com essas criminalizações? É porque isso não é religião.
Essas pessoas buscam o seu lugar na sociedade. Essas pessoas têm um objetivo obscuro por trás dessa questão religiosa. Elas querem se projetar socialmente, cargos políticos, cargos de liderança, para ganhar dinheiro a partir disso. E é preciso fugir disso, é preciso sair dessa enrascada, porque Deus não se prevalece disso. Deus quer você de coração puro, Deus quer você ajudando o próximo, Deus quer você com amor, Deus quer você com sabedoria e com alegria. Essas pessoas que fazem isso, para mim, não são ninguém, eu não dou nem confiança. A gente precisa cada vez mais se distanciar dessas pessoas, porque elas sim são pessoas tóxicas. Arrasou. Eu quero agradecer a mãe Sônia, que é a mãe pela diversidade aqui de Londrina, que está assistindo. E aí eu vou contar um relato. Quando eu fui chamada para trabalhar na loja que eu trabalho hoje, Keila, eu liguei para você, não sei se você lembra. E aí você falou assim para mim que a maior, porque eu estava vivendo de doação, né? A gente que literalmente vivendo de esmola aqui. Tinha mês que eu ganhava R$ 200 de uma pessoa, outra instituição, uma pessoa me dava, e aí eu ia pagando meu aluguel e comendo. E aí eu liguei para você, perguntei para você o que você achava de eu trabalhar numa loja, né, que eu tinha sido convidada. E aí você falou assim que o maior exemplo de militância era a gente ocupar os espaços e através dos nossos exemplos a gente fazer a desconstrução, né? Isso para mim é muito importante estar falando aqui, porque eu estava na casa da mãe Sônia e aí eu tô vendo a Mara, a Mari, que é uma menina trans, e aí a gente vê tantas meninas trans assistindo, e eu já tô quase beirando os 40 anos, então ver essa geração que está surgindo, para mim é uma grande honra, né? E a gente fica preocupada, porque a gente ainda fala de empregabilidade, mas parece que a empregabilidade não chega para a gente, né, Keila? Eu acho que falta, Renata, como muitas coisas que falta para a gente, falta ainda a tão sonhada formação, tá? Eu acho que a gente está num processo, a gente está cada dia mais conseguindo ocupar espaços que outrora a gente não ocupava, a gente está saindo muito desse rol de 90% nós na prostituição. Eu tomara que logo, logo a gente consiga a possibilidade de fazer uma nova amostra desses números para a gente realmente contrabalancear, mas eu acho que as iniciativas e as individualidades, essas mulheres e homens guerreiros, que eu chamo assim, cada um de vocês que conseguem, a duras penas, estar cursando o ensino superior, a duras penas entrar na educação básica, a duras penas arrumar um emprego formal, seja no comércio, seja em qualquer outra fonte ou outra forma, permanecer nesse campo, porque vocês estão, de fato, fazendo um bem enorme para quem vem depois de vocês. Se nós, da minha geração de 50 anos, se a geração de 60 anos, de 70 anos, tivesse tido a oportunidade que a gente está tendo hoje, mesmo nessa adversidade. Eu sempre faço questão de destacar, porque a gente não está no mundo tranquilo. Mesmo nessa adversidade, talvez a nossa vida teria sido muito mais tranquila. A nossa permanência nesse plano teria sido muito mais tranquila. Mas como a gente não conseguiu, a gente agora está moldando. Nós estamos ainda construindo o alicerce da casa, da construção. A gente está nesse processo de alicerçar, né? A casa se constrói pelo alicerce, o alicerce bem profundo, bem seguro para a gente fazer uma construção. Então a gente está no alicerce. Depois a gente vai para as paredes e aí chega no telhado. É tudo processo, é um passo ante o outro. Ontem lá teve um debate que foi muito bom que chamava Passo a Passo Conquistando Espaço. Era um dos temas do Entilade. Olha que coisa interessante. Você vai dando cada passo e vai conquistando espaços. E esses espaços, o espaço que você conquistou, no trabalho que você faz, e que outras tantas como você estão conseguindo hoje, elas ficam. Esses espaços ficam. E quando uma outra pessoa trans, travesti, mulher transexual, homem trans, buscar emprego nesses lugares que vocês tiveram, as pessoas que trabalharam com elas, os patrões, empresários, eles vão olhar com outro olhar para essas pessoas. Vão tirar aquele olhar de estigma que só então era só o lado que era mostrado. Vão mostrar que são pessoas comuns como qualquer outra, com erros e acertos, com vantagens e desvantagens, com coisas boas e ruins que todo mundo tem.
Então é preciso, e vocês estão fazendo isso nesse exato momento. Vocês estão dando esse exemplo porque assim, não se vive de militância. Militância não dá para, não, não, quem vive de militância, eu queria conhecer porque não conheço. Militância é quase que uma missão que você escolhe para fazer, né? Então, não, se arrumou um trabalho fixo, faça, vá trabalhar, faça a militância quando você tiver folga, no seu momento de folga, voluntariamente, mas é importante segurar o trabalho. E o que eu tenho feito e que tenho dito para muita gente que trabalha no comércio especialmente, ao ver uma pessoa trans em alguma loja vendendo, eu posso não estar precisando de absolutamente nada. Mas eu vou comprar uma calcinha, uma camiseta, um prato, uma xícara, um caneco, o que seja, e eu vou pedir que a pessoa trans me atenda. Tem uma menina aqui que trabalha numa loja, que eu comecei assim, eu passei na loja e ela é muito tímida. Aí eu entrei na loja, não estava precisando de nada, mas eu disse, eu vou comprar aqui nessa loja, porque eu falei para minha amiga. A gente entrou na loja, chamou a menina e ela atendeu a gente. Atendente qualquer, uma outra moça veio. Não, a vez é minha. Eu digo, então eu vou esperar você receber um cliente, eu quero ser atendida por ela. Quando chegou a minha vez, fui lá e atendi. Quando terminou o atendimento, Renato, eu fui lá e disse, quem é o gerente da loja aqui? Aí a menina me apresentou aquela senhora que estava. Eu falei, senhora, e falei, senhora, boa tarde, meu nome é Keila. Eu queria agradecer pela funcionária que a senhora tem aqui. Eu fui muito bem atendida. Muito obrigado. Você tem uma funcionária tão eficiente na sua loja, com toda a atenção dedicada. E fui-me embora. Quer dizer, eu deixei um elogio para aquela funcionária, eu nem precisei dizer que era travesti que estava me atendendo, e nem tampouco falar para a senhora que eu era travesti. Era uma cliente comum, como eu era, que estava ali, exercendo o meu direito de consumir, como atendente que me atendeu muito bem, por sinal, né? Então eu senti o dever de ir lá na gerente da loja falar que aquela pessoa tinha me atendido bem, para que possa cada vez mais saia esse karma, esse estigma que tem na nossa população de que se você vai numa farmácia vender remédio para dor de cabeça, você vai pegar na leca do cliente que vai lá comprar o remédio. Precisa tirar essa hipersexualização dos nossos corpos, que isso dificulta muito a nossa vida. Eu quero agradecer a Brenda Montilla, que está assistindo, uma menina que trabalhou comigo. Eu trabalhei, Keila, no Transgrupo Marcela Prado, na ONG de Travestis Transsexuais de Curitiba, e a gente abrangia o Paraná inteiro. Estou vendo que ela está assistindo. Obrigada, minha irmã. Você sabe quanto eu te amo e admiro o seu trabalho que você faz como artista. Keila, por exemplo, assim, falar de avanços LGBTs, né? É tão difícil a gente falar de avanços LGBT se a população, enquanto eu vejo que a população negra está reivindicando emprego, fazendo política para garantir a vida, os gays estão pedindo casamento, doação de sangue e outras coisas, ainda a população trans está no STF sendo julgado qual banheiro nós devemos usar. E aí, como é que a gente fala que a nossa pauta está igual, a gente faz parte do segmento LGBT, se ainda a gente não tem, ainda está em votação, né, qual banheiro nós devemos usar. E aí, como que você vê esse atraso? Eu acho que a gente não tem nem como pensar em cidadania se ainda a gente continua sendo negada o banheiro, né? Uhum. Então, a gente vive num país de contrastes, né? A gente vive no eterno contraste nesse país imenso que a gente tem e também em um país muito controverso, né? Não está dito que mesmo a população negra que veio para esse espaço escravizada, mesmo pelos colonialistas, elas não estão de uma forma muito tranquila, ganhando esses espaços de uma forma muito tranquila, não. A gente vê todos os dias, Renata, o quão Nossa, ainda é difícil que a população negra está sofrendo. A gente viu nesses dois episódios últimos, esses dois rapazes, um entregador e o outro com um negócio lá do shopping que foi trocar um relógio para o pai. Então perceba como o racismo ele é bem presente, né? O que eu acho que a gente poderia comparar, que não dá para comparar, mas o que eu acho que a gente poderia pensar é assim, a nossa população de travestis e mulheres transexuais, ela é muito menor do que a população outra. Então, para nós, a dimensão do problema se torna maior
por conta da quantidade de pessoas que nós temos. Nós já somos uma parte muito pequena dessa parcela, e aí, quando as dificuldades aparecem, e muitas vezes em forma de polêmica, elas têm uma conotação completamente não diferente, mas que carece uma análise especial. Obviamente que eu sou muito partidária de que a gente permaneça com essa sigla LGBT, né? Alguém advoga que a gente possa sair da sigla. Eu digo, gente, não adianta se a gente não protagonizar a nossa história, não vai ser saindo de uma sigla e tampouco colocando o T na frente do L que a gente vai avançar. Se nós não tivermos a capacidade de realizar os nossos feitos, de reivindicar as nossas bandeiras, de batalhar por elas e de conquistá-las, a gente não vai ser uma modificação ou uma saída que vai resolver. Isso é muito mais movimento virtual, eu acho, discussão virtual. Quem atua de fato na batalha do dia a dia, quem está ali na construção da política, na barganha política, construção, não pensa dessa forma. Mas eu acredito sim, como você diz, que perceba a dificuldade que é. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre qual banheiro nós vamos ter que fazer xixi ou cocô. Por que essa decisão chega no Supremo? Eu vou voltar novamente lá para trás e dizer que a hipersexualização dos nossos corpos e esse apagamento que a sociedade quer fazer na nossa vida tem muito a ver com isso. Porque aposta-se que a uma travesti ou uma mulher transexual entrar no banheiro feminino de um shopping ou de qualquer ambiente público, pensa-se, o machismo faz as mulheres pensarem dessa forma, que nós vamos estuprar, violentar as mulheres nos banheiros. Perceba, olha só a ideia estapafúrdia, para não dizer coisa pior, de pessoas que acreditam que nós, travestis e mulheres transexuais, vamos no banheiro para estuprar mulheres, para aliciar mulheres. Gente, banheiros femininos são diferentes de banheiros masculinos. Os banheiros masculinos são hipersexualizados. Os banheiros femininos, diferente dos banheiros masculinos, não existe lugares de usar social comumente, como tem os mictórios em banheiros masculinos, não tem nos femininos. O banheiro feminino ele é todo dividido por divisórias individuais. Então, a probabilidade ou a possibilidade de uma travesti entrar no banheiro para atacar uma mulher, seja para assediar sexualmente ou por qualquer outra forma, é muito, muito, muito pequeno, remota. Ah, mas aí alguém disse assim: um homem vai se vestir de mulher e vai entrar no banheiro. É um criminoso. E como criminoso deve ser punido. Agora, você não pode, por uma ideia estapafúrdia, de achar que um homem vai se botar uma peruca, uma maquiagem, uma roupa feminina mulher, você vai criminalizar toda uma população que está aí passando necessidade, adoecendo muito por conta de não poder entrar em banheiros públicos por esse machismo que está colocado na cabeça das pessoas. Nós não somos perigosas em banheiro feminino, pelo contrário, né? Nós somos pessoas que vamos usar o banheiro para necessidade fisiológica e é preciso tirar essa hipersexualização do nosso meio, porque quem é hipersexualizado, onde corre cenas sexuais tranquilamente só em banheiro masculino. É só pedir para qualquer pessoa dessa. Pesquisa na internet, no Google, pegação em banheiro masculino. Pesquisa que você vai a infinidade de vídeos que tem dessas práticas de homens com homens dentro de banheiro. Agora pesquisa, pegação em banheiro feminino. Você não vê, a probabilidade é mínima. Então é um discurso muito, muito, muito baixo. É um discurso que não tem nenhum fundamento, que eu não sei nem porque o STF vai ter que definir sobre isso. Mas a partir da decisão do STF, quando ele dá a retificação de nome e gênero, já está reconhecendo pessoas travestis e mulheres transexuais como pessoas do gênero feminino. E agora eles não vão voltar atrás e mandar essas pessoas utilizar banheiro masculino, porque não há lógica nenhuma dessa decisão. Mas que é bizarro, é. É, bem, eu quero agradecer também, estou vendo que a Elza, do Conselho Regional de Assistência Social, estava assistindo também. Legal, uma grande honra. E a gente vê toda essa. Eu acho que toda a sua fala, ela vem com muita propriedade, né, Keila?
E você é uma mulher trans, o qual eu referencio, né? Eu busco diariamente, eu estou me alimentando dos dados da ANTRA, porque essa sociedade ela é toda cisgênera, a gente não consegue se encaixar. E aí hoje, por exemplo, eu quero falar de uma das minhas principais preocupações, que é o envelhecer da nossa população. A gente tem uma expectativa de vida, segundo a ANTRA, de 35 anos, né? E aí a gente vê uma Keila Simpson, você falando que já chegou na casa dos 50. E aí, Keila, como é que a gente vai fazer com essas mulheres trans que estão envelhecendo? Não temos família, É, não temos emprego, não temos vínculo familiar, não temos emprego, não temos profissão, temos a prostituição, e a prostituição ela consome tudo aquilo. E aí, envelhecemos e o que acontece? Que então, novamente estamos nós por nós mesmas, né? É nós por nós. Não existe aquela coisa de que tem mais alguém por nós. O que a gente precisa compreender também, Renata, é que essas estatísticas de que se morre aos 35 anos de idade é uma perspectiva de estimativa de vida, ela é muito cruel num país como o Brasil, que é um país de gente muito jovem, né? E cada dia que passa, os nossos dossiês, eles demonstram de fato essa coisa. Mas a gente também tem uma população que está envelhecendo, como você bem relata e como eu conheço. O que a gente precisa fazer primeiro é, agora pensando racionalmente sobre essas coisas. Primeiro, que se você é prostituta e sabe que a prostituição é um processo que ele passa muito rapidamente na sua vida, programa o seu futuro. Programar o futuro significa ou você vai pagar uma previdência privada ou vai então pagar essa previdência federal que está aí para você se aposentar com o salário mínimo. Ou então você vai aplicar o seu dinheiro em algum desses fundos que os bancos oferecem aí, fundos seguros, de segurança, para você ter algo no futuro. É preciso programar de fato isso. Nós somos agora uma população que, muito embora as estatísticas digam que 35 anos é a estimativa de vida, tem pessoas que estão passando. Eu, por exemplo, já passei, então, 20 anos dessa estimativa de vida, eu estou com 55. Então, tem 20 anos que eu já ganhei aí de lambuja. E todo mundo está passando. Então, é preciso que nós comecemos a nos preocupar. E quem está falando para você aqui é uma pessoa que nunca se preocupou em guardar dinheiro nenhum. Eu ainda hoje moro de aluguel. Se eu não tiver o dinheiro para pagar meu aluguel amanhã, talvez eu vou ter que morar na calçada, na ponta, embaixo de algum viaduto. Mas é porque a gente não se programa para isso mesmo, Renata. Mas precisa que nós, agora, a partir desse momento, nessa conjuntura que a gente vive política e econômica, a gente falar para as pessoas, não tem dinheiro embaixo do colchão, porque isso não adianta, mas procurar, sim, orientações de profissionais experientes que vão fazer com que a gente poupe algum dinheiro nesses lugares em que a prostituição ainda garante, ou nesses espaços em que você trabalha formalmente e tem essa possibilidade de ter esse fundo para quando você não puder mais trabalhar, para quando a velhice chegar e você ter que se virar. Mas ratifico mais uma vez, é nós por nós. Não vai ser ninguém que vai te dar um carro e tampouco vai te dar uma casa quando você tiver com 70, 80 anos. Se você não tiver como sobreviver, tampouco esse governo que aí está. Tá? Esse governo não está preocupado nem um pouco com a população de 60, 70, 80 anos. Por ele, todo mundo dessa idade já tinha morrido, para desonerar então o INSS e ter mais dinheiro para ele dar para a família dele. Então é preciso que a gente se preocupe de fato com a velhice das pessoas, com uma velhice e com uma velhice saudável, tá? Com é, uma velhice biológica boa, com uma velhice mental também tranquila e razoável, porque se a gente já vai envelhecer sem ter nenhuma possibilidade de ter recurso e ainda adoecendo, de fato, aí é a morte, né? Mas que a gente consiga, de fato, essas políticas que estão agora aí, que estão estagnadas nesse momento, mas que logo a gente consegue reativá-las, que elas possam proporcionar, então, que a população de travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas não binárias, intersexuais e tantas outras possam experimentar na sua velhice um pouco dessa possibilidade de viver dignamente sem tantos nãos e mais sims.
Ô, Keila, deixa eu perguntar. Você, no auge dos seus 55 anos, você já viveu a ditadura. É, a gente vê relatos de algumas mulheres trans mais velhas, mais experientes, que falam assim, que muitas foram presas por tema de vadiagem, que apanhavam, né, que não podia sair na rua. Como é que você vê agora esse abalo da democracia? Então, eu estava falando, foi essa mesma pergunta que eu respondi na live de meio-dia. Nós que estivemos nesse período, não experimentamos os policiais ditatoriais. A ditadura era, a polícia era política, né? Era uma polícia política que perseguia pensadores, pesquisadores, gente ligada à cultura, políticos, e nós éramos ninguém. Nós éramos, então, era aquelas pessoas que estavam à margem, que não tinham nenhuma relevância para o que o período ditatorial impunha, né? A não ser pela possibilidade só de colocar o Estado em xeque com aquelas mulheres, com aqueles homens, eu vou usar esse termo agora porque o período me permite, com aqueles homens vestidos de mulheres, porque era isso que acontecia no período ditatorial. Era pessoas que tinham que no dia a dia estavam como homem e à noite se montavam de mulheres, como hoje tem transformistas que fazem shows. Era mais ou menos essa a travesti desse período. E essas não experimentaram exatamente, com algumas exceções, claro, eu estou falando muito aqui do Nordeste, mas eu sei que no Sul, a Nick conta um pouco dessa história, Marcele conta aí na região Sul também um pouco desse período, mas o que nós recebíamos, e que eu já cheguei bem no final desse período, era, talvez nós éramos, eu falei meio-dia, o desabafo daqueles policiais, das tensões que os policiais tinham dos seus superiores. Talvez os superiores estavam tão irritados por diversas coisas que aconteciam nesse período que eles provavelmente apurrinhavam a cabeça dos agentes e os agentes que estavam na rua, esses que não tinham nada a ver com a polícia ditatorial, mas a polícia militar e a polícia civil, vinham e despejavam na gente toda essa sorte de tensão em forma de violência, batendo, machucando, prendendo. Então era algo que a gente percebia de fato, que não era uma coisa muito orquestrada da forma de que tinha alguém que idealizava isso, mas era momentos em que diversos plantões policiais, em alguns momentos eles eram mais severos, em alguns momentos, e outros menos. Né? Existem alguns episódios, né? Especialmente em São Paulo, com o delegado Riquetti, que era um perseguidor de travestis. Aqui em Salvador tinha o professor Clóvis, que também era um homem que perseguia, um delegado que perseguia as travestis. Se essas estivessem andando de dia na rua, pela Praça da Sé, aqui no centro de Salvador, e ele visse alguma dessas andando, ele prendia, pelo simples fato de estar na rua, levava para a delegacia, deixava presa e só soltava a pessoa quando alguém levasse uma roupa que ele entendia que era roupa de homem, ou seja, uma calça ou uma bermuda, se a pessoa tivesse de saia de vestido. Ele dizia que o homem não podia andar daquela forma. Então, isso era, eu estou chamando agora de que era a tensão que esses agentes sofriam dos seus superiores, eles vinham e desabavam em cima da gente dessa forma violenta, e a gente viveu isso muito tempo. Obviamente, a gente vive numa outra conjuntura hoje. É claro que ainda existe uma violência muito grande no Estado, do aparato de segurança estatal. A gente tem visto cotidianamente, especialmente no eixo aí da região sudeste, como a polícia é violenta com todo mundo hoje. E nesse bolo, as travestis que estão na rua também acabam levando ainda mais essa violência em cima delas, já de tantas outras que o Estado lhes impõe. Keila, você começou a live dando Feliz Dia dos Pais para algumas transexuais, para homens trans. E aí agora eu vou te jogar uma pergunta, se você puder, para você refletir, eu vou jogar uma provocação. E, por exemplo, assim, a gente tem muitas mulheres trans e homens trans transicionando depois de uma certa idade, né? Como é que você foi vendo toda essa transformação? Que a gente está muito acostumada com meninas trans chegando muito cedo, né? E agora a gente começa a ver pessoas trans
depois de 40, 50 anos transicionando. É o momento, Renata. Veja como é muito importante é, esse movimento cíclico que a história vai dando, né? Perceba, Lulu Santos outro dia assumiu que tem um namorado, que o namorado vive bem. É muito comum você ver hoje personalidades, cantores, atores, atrizes se assumindo enquanto lésbica. Isso é muito positivo, é sinal dos nossos tempos. Essas pessoas viveram toda uma vida de opressão. E percebam que eram pessoas que tinham poder aquisitivo, né? Tinham poder aquisitivo, mas não tinham segurança, pelo menos do aparato estatal, da sociedade como um todo, de que se elas assumissem naquele período, antes desse período que assumiram agora, qual seria o resultado. Então, é um momento bem propício para isso. Tem esse viés. Na questão nossa, que se refere à nossa população, a população LGBT, e especialmente que estão transicionando agora com maioridade, eu acho que é a mesma coisa. Chega o momento da segurança. É o momento que você tem, provavelmente, uma vida estabilizada, você tem uma liberdade sobre o que você faz e o que você não faz, tem uma segurança, tem uma autonomia, e aí é muito mais fácil do que você fazer como nós fizemos muito jovem, porque aí a gente dependia de alguém, e depender de alguém tem toda uma contradição de você não querer fazer o que você quer fazer, porque tem alguém que tem uma hierarquia de poder sobre você. Então, eu acho que esse momento propício dessa transição, que muita gente vê, tem um lado de movimento aí que vê isso como não é oportunismo, mas eles usam outro termo que eu não me foge aqui agora a memória, eu não vejo isso. O que eu vejo é que você deve fazer, a premissa que eu estou utilizando agora, Renata, é essa. Faça da sua vida o que você quiser, quando você achar que deve e quando achar necessário. Compete a mim somente aceitar o que você está decidindo, se eu for conviver com você. Agora, se eu não convivo com você, não me diz nenhum respeito. É muito mais do ponto de vista individual, das individualidades. Se nós prezamos as individualidades, que menefrega, isso é um termo italiano, o que, que eu tenho a ver com isso? Se uma pessoa vai transicionar com 40, com 50 anos, se ela achou que aquele momento foi um momento importante, parabéns, que bom que você chegou a esse momento, você teve a possibilidade, seja feliz nessa transição. Se amanhã ou depois você querer destransicionar, é o direito dela, é o direito que está com ela, e a mim compete somente aceitar. A certeza que eu tenho, a certeza que eu tenho, piamente, é que eu não vou destransicionar, porque eu nunca transicionei. Eu sempre fui a que eu sou hoje, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Mas os outros, eu não sei, elas fazem da vida delas o que elas quiserem. E compete a mim apoiar se for amiga minha, compete a mim auxiliar se me pedir auxílio, compete a mim ajudar se tiver ao meu alcance de ajudar e essa pessoa precisar de ajuda. Agora, se não está interferindo na minha vida, viva feliz como você é, transicionando ou não transicionando, destransicionando, transicionando, seja feliz. A mim só compete respeitar essas pessoas. Keila, para mim, só para. Eu sei que logo a gente vai estar encerrando, mas eu quero dizer que para mim é uma grande honra ouvir você. Eu quase choro aqui, depois eu vou chorar, que é para mim um grande prazer. E as pessoas que eu sei que estão assistindo a live são pessoas que você está impactando. E eu acho que é muito importante quando uma mulher trans fala, desconstrói todo esse sistema, né? E aí, Keila, eu queria só falar, a gente está vendo essas mulheres trans que adentraram o pleito, né? A gente tem a Érica Malunguinho, a Erika Houston, a Rubionce. Qual é o papel dessas trans que adentraram a política esse nós do movimento LGBT, nós de travestis? É o caminho sem volta, viu? Essa aparição dessas meninas agora no pleito estadual, nessas candidaturas, a Érica Hilton e a Beyoncé
por candidaturas coletivas. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer bastante no pleito municipal agora. E a Érica Malunguinho, pela ancestralidade que aquela mulher tem, e aquela mulher é o ser ancestral. Aquela mulher ela é necessária em qualquer espaço do mundo. Imaginemos nós se nós tivéssemos uma Érica Malunguinho em cada parlamento estadual do Brasil, no parlamento paulista, na casa mais não estranha possível, mas ela está lá com aquela figura negra, altruísta, dona de si, discursando da forma como ela sempre aprendeu e como ela defendeu, e a gente tem bastante orgulho, bastante orgulho. Mas antes dessas, Renata, nós tivemos vereadoras pelo Brasil que fizeram um trabalho importante. Temos uma vereadora lá em Nova Viçosa, no interior de Minas Gerais. Tivemos Pamela Volpe também em Uberlândia. Temos uma no interior da Paraíba, na cidade de Pilar, chamada Shirley. Então, tem travestis que são vereadoras e que estão no mandato. Tivemos a primeira, que foi Cátia Tapeti, no interior do Piauí, a primeira vereadora, depois vice-prefeita, foi presidente da Câmara. Tivemos uma em Nova Venécia, que acabou morrendo, que Moacir Célia, que o nome era Moa. Então, a gente sempre teve histórias de pessoas trans que estiveram nos parlamentos. E esse advento agora, dessas candidaturas todas que estão aparecendo aqui em Salvador, tem uma chuva de candidaturas LGBT e muitas pessoas trans concorrendo, eu acho que é um caminho. Chegou o momento especial de você ocupar o protagonismo, sair da coadjuvância, porque até agora nós somos muito coadjuvantes. Nós sempre fomos políticos, atuamos muito em partidos políticos, em mandatos políticos, em gabinetes políticos. Agora nós queremos experimentar o outro lado, o lado do parlamento, o lado do parlatório, de criar condições e possibilidades de construir projeto para a comunidade, para a sociedade, e não projeto voltado para a comunidade LGBT. Até é importante projetos como esse. Obviamente que nós, quando formos eleita, quem for eleita, claro que vai sim fazer projeto para a comunidade LGBT, mas é importante trazer projetos para a comunidade como um todo, como essas vereadoras fazem, como os deputados estão fazendo, como a Erika Hilton desenvolve um importante trabalho lá no município, como está fazendo em São Paulo, como a Beyoncé vem fazendo em Recife. Então é preciso que a gente povoe cada vez mais as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, esses parlamentos municipais e estaduais, e logo, logo passemos para o Parlamento Federal, porque o anseio de todo mundo que está hoje no pleito é chegar em Brasília, no Senado e na Câmara Federal, e quem sabe a presidência do Brasil. Porque se um ser como esse que está aí na presidência conseguiu ser presidente, eu tenho absoluta certeza, se fosse qualquer uma travesti que estivesse no lugar dele, estaria fazendo um trabalho muito melhor, 1000 vezes melhor do que o que ele tem, do que a inércia que essa criatura está fazendo. Olha, Paty Pinha mandou. O pessoal está agradecendo a aula. Paty Pinha é uma mulher lésbica de Londrina. Sérgio Maker faz fotos das meninas trans. Uma delícia estar conversando com você. A Érica Malunguinho, conheci ela na. Ela tem um reduto cultural em São Paulo, né? O Aparelho. Acabei conhecendo ela e toda aquela usina cultural. E hoje uma coisa que também me deixa muito feliz, Keila, como a nossa comunidade agora ela está adentrando esses espaços culturais, né? A gente tem a Renata Carvalho, né? Uma atriz transexual. Eu vi que recentemente a Glamour, né? Vocês prestaram uma homenagem para a Glamour Garcia. E como é assim você como uma mulher militante, como uma transativista, como uma figura que hoje você representa todas nós transexuais? Como que você vê esse movimento agora de esse traviarcado, essas transativistas, transartistas que elas falam, né? Essas mulheres trans adentrando agora os espaços culturais tão marginalizados para a gente. É a mesma coisa da política. A Renata Carvalho é uma batalhadora, ela foi desde muito tempo uma grande atriz, ela continua sendo, continua fazendo um trabalho belíssimo, tem uma referência muito forte nela, acho que ela faz um trabalho bom. A Glamour Garcia, ela deu um show na novela, atrizes que estão, só que eu acho que é preciso incentivo
Renata, mais importante, muito mais no âmbito dessas nossas atrizes e atores que estão aí entrando ou participando dessa cultura, dessa parte cultural brasileira, que essas pessoas possam ter mais possibilidades em peças de âmbito nacional, no teatro, espaços na TV aberta, que esses canais de YouTubers que tem por aí possam também visibilizar essas pessoas, porque é preciso, de fato, como Renata reivindica e que eu corroboro, é preciso sair desse transfake, desses atores e atrizes que fazem papel de trans. Tem papéis importantes. Agora mesmo tem um filme da Carolina Ferraz em que ela interpreta uma travesti. Ela fez laboratório com as travestis, mas é preciso sair um pouco desse campo. A gente já está no momento de termos atrizes e atores no Brasil que podem muito bem encabeçar. Entretanto, eu compreendo que para você estar num casting dessas emissoras de TV, que tem dessas concessões abertas, você precisa ter, além de padrinhos políticos, muito rito e penetração. Mas eu acho que com incentivo, incentivo cultural, de leis culturais, que vá beneficiar não, mas que vá dar luz a essa população, a essas pessoas como Renata e como tantas outras que estão por aí. Olha o Silvério Pereira, quanto tempo ele levou para fazer esse papel, mesmo sendo esse homem gay que é e que agora se notabiliza por esses papéis. É um longo caminho. Eu desejo de fato que nós tenhamos cada vez mais atrizes como Renata Carvalho e tantas outras. A gente já teve no passado, aí bem remoto, a Cláudia Celeste, quem não se lembra da novela que ela fez na Minha extinta Cristina TV Manchete, temos Jânio de Castro no Rio de Janeiro, Ângela Leclerc, tantas outras pessoas que são artistas, Heloína, Meme dos Brilhos e tantas outras que estão muito naquela, naquela imagem do gueto, ou seja, da boate, e que não e que a TV, parece que a TV ainda não enxergou ou não deu a luz que deu. A própria Rogéria mesmo, com toda a penetração que a Rogéria tinha, com todas as ressalvas que eu faço à a Rogéria não transitava bem nesses espaços. Era um trabalho para a Rogéria aceitar, engatar um trabalho, mesmo com esse conhecimento que ela tem. Mas eu desejo de fato mesmo que com a competência e a personalidade que a Renata tem, que tantas outras que cercam ela ali nesse reduto, possam logo ganhar maiores espaços aí culturalmente para que a gente possa cada vez mais se felicitar com essas apresentações belíssimas que elas fazem. Ó, a gente logo vai encerrar. Quero te agradecer do fundo do meu coração a todos os orixás, aos santos, anjos, por ter me dado a oportunidade de estar conversando com você, de trazer a tua voz para o Paraná, saber que a Elsa, que faz parte do Conselho Regional, Conselho de Assistência Social, está ouvindo você, Prati Pinha, outras mulheres trans, pessoas ligadas à Umbanda, são muitas pessoas que a gente fala de aliadas. Ouvir você, para mim, foi o maior presente que eu poderia dar para aqui, para a nossa região. A gente não pode trazer fisicamente você, mas a tua voz, ela ecoou aqui, né? Então, eu quero te agradecer, dizer que você é uma referência para mim e para muitas das meninas que estão assistindo, né? E aí eu gostaria de deixar esse espaço final para você encerrar, porque mais um pouquinho eu vou tão emocionada que eu tô. Tá bom. Eu agradeço demais a tua emoção, a possibilidade de poder você ser você aí nessa cidade de Apucarana. Agradecer muito quem conseguiu assistir a gente até aqui, quem passou, quem não pôde ficar por alguma razão. Agradecer enormemente ao Transgrupo Marcela Prado, um espaço que eu já fui, já com as meninas que compõem o Transgrupo, que compuseram dessa pessoa importantíssima que foi Marcela Prado para esse estado. Marcela sai daqui do Nordeste, vai para o Paraná e consegue fazer um trabalho belíssimo nesse estado, mesmo ainda debaixo da asa do Tony Reis. Ele é, mas é importante ter, importante é o trabalho que as meninas fazem, mas eu acho que o lampião que ilumina o Estado, Renata, são pessoas como você,
no interior daí, que estão segurando a peteca, mesmo nessa diversidade, que estão constantemente colocando a cidade em evidência, que estão constantemente buscando formações para que o que a gente consegue fazer minimamente possa reverberar, possa aparecer nessas pessoas de conselho, de parceria que você estabelece, de outras pessoas trans que estão acompanhando vocês, que esse trabalho possa também refletir nessas pessoas e desejar de todo o coração que a gente possa fazer outras atividades conjuntas, desejar um sucesso aí na parada que vocês vão fazer, na data da parada, um sucesso estrondoso nesse momento de pandemia, que consiga mobilizar muita gente, consiga continuar atuando e eu me disponibilizo a qualquer momento que seja voltar a conversar com você numa outra oportunidade para a gente seguir sempre nessa linha de se ajudando mutuamente. A emoção tua, a força que você tem, ela alimenta demais o meu trabalho. O meu trabalho é alimentado por essa força de vocês. Porque senão não adiantava trabalhar, se não tivesse vocês aí para levar esse lampião, essa lamparina que vai iluminar esse caminho, o meu trabalho não tinha nenhuma funcionalidade, ficava muito parado ao redor dele mesmo. Ele só é importante porque tem vocês como um bastião que estão segurando aí o que a gente está tentando fazer ainda. Ainda é pouco, mas com certeza, Renata, quem vem depois de nós vai experimentar um Brasil muito melhor do que o que a gente encontrou. A gente deixa assim um legado para quem vem depois de nós, mas não é agora não. Eu ainda vou viver 45 anos. Eu serei uma travesti centenária. Desejo que você também consiga muitos e muitos anos e muito sucesso para a gente continuar nessa luta, que ela pode ser insana, cansativa, mas que ela dá um prazer danado. Eu não saberia fazer outra coisa da minha vida que não essas duas atividades que eu faço. A prostituição e o meu ativismo com a população de travestis e transexuais. Um beijo, Bem, Renata. Uma honra minha enorme de conversar com você, mesmo virtualmente. Desejar sucesso a todo mundo e que todas as pessoas que nos viram, nos assistiram, possam então levar ensinamentos e questionar. Me acompanha nas redes sociais. O meu na Instagram é Antra, página da Antra. @keila.souza. Estou lá. O da Antra é antra.oficial. A gente está aí atuando e é para isso que a gente foi construída, tá? É para movimentar a sociedade brasileira e isso a gente consegue fazer. Hein, Keila? As pessoas que estão Um beijo. assistindo, às vezes perguntam assim, nossa, mas onde você tira essas informações? www.antra.org.br. Ela tem o Isso, dossiê, né? Tem o dossiê de isso. 2019, de Esses 2018. 3 anos, tem notas que a gente faz, tem cartilha. A gente publicou uma cartilha para população trans que está fazendo sexo agora em tempo de pandemia. Ela está lá no site, é só chegar lá, baixar, ler um PDF. O PDF carrega rapidamente, você tem no celular. Se aparecer um cliente, vai lá, olha, a Antra mandou fazer isso. Vai, tem que fazer a chuca, tem que tomar banho. Acho que tudo isso a gente faz. É um bem que a gente faz para a comunidade nesse tempo de pandemia. Desejo que todo mundo fique saudável, que esse mal nunca chegue nas nossas famílias, próximo dos nossos, e que a gente saia logo desse marasmo que a gente se meteu e que a gente possa se abraçar muito futuramente. Eu desejo de coração isso. Axé. Obrigada. Axé, meu bem. Axé. Obrigado a você, um beijo, descanso aí. Boa noite de domingo. Tchau, tchau.